já vou pedindo desculpas porque pelo meu portunhol, né? Vou tentar fazer o melhor no português, mas às vezes tenho umas dificuldades, né? Mas vou dar o melhor para vocês. E, bom, quero primeiro agradecer a Claudinei Sirley pelo convite. Como ele já falou, realmente tem sido, estes últimos meses, temos compartilhado muitas coisas nos bate-papos. Na verdade, que no final dos bate-papos a gente fica conversando, né? Até tarde, várias vezes já ficamos lá conversando, e é bem gostoso e bem edificante, porque isso realmente tem nos ajudado a construir uma amizade muito profunda com eles, com o Cláudio e a Carla. A gente gosta muito, a gente percebe que todo isso vai ajudando, vai contribuindo para nosso crescimento espiritual, e como Deus vai colocando novas amizades, novos irmãos para nos construir, para nos edificar. Cláudio, já estamos muito gratos realmente por vocês. Como o Claudinei falou agora, ele participou, ele e o Cláudio participaram na semana passada, junto com a igreja de Reynosa, no México, que é uma igreja pequena, mas os irmãos ficaram muito felizes de ter os irmãos brasileiros compartilhando com eles esse momento, né? Já eu percebo, já nasceu uma nova amizade também entre eles, né? Já tem contato, já tem conversado, isso é muito legal. Faz parte, né, do reino de Deus, é assim como o reino vai crescendo. Bom, como ele falou, eu sou mexicano, né? Eu estou aqui há faz 7 anos, aqui eu sou casado com a Cláudia, e queria compartilhar um pouco da minha história como cristão. Eu fui batizado lá em Monterrey, México, no ano de 1992. Eu fui convidado quando estava estudando na universidade, na Universidade Autônoma de Nuevo León. Provavelmente vocês conhecem o time do Tigres do México, talvez não, talvez sim. Mas é meu time e tenho orgulho, né, de pertencer a essa universidade. Foram tempos maravilhosos. E foi aí que fui convidado por um irmão que se chama Carlos Felipe, que ele está hoje na igreja em Monterrey. Era o primeiro bate-papo dele. E aí ele estava assim, poxa, estou muito... Ele estava assim meio ansioso, né, porque primeiro bate-papo, queria ter convidados. E aí, graças a Deus que ele compartilhou sua fé comigo e hoje estou aqui, né? Aí, isso foi em 92, e 4 anos depois, em 96, tive a oportunidade de vir aqui no Brasil pela primeira vez, e olha como é Deus. Eu pertencia ao grupo de louvor lá no Monterrey, e em 96 foi organizado aqui um congresso de louvor, e convidaram irmãos da América Latina. E aí era outro irmão que era para vir aqui. Não lembro as circunstâncias exatas, só lembro que no final ele não podia vir, não lembro se foi por alguma coisa do visto que ele não conseguiu. Aí eu fui convidado para vir no lugar dele, e olha como são as coisas, né? Hoje sou casado com a Cláudia, mas essa foi uma época muito espiritualmente muito edificante na minha vida. Chegar aqui no Brasil, ver o louvor dos irmãos, para mim isso foi um impacto que causou na minha vida, levei na minha vida toda, e até hoje, né? Sempre ficava lembrando, puxa, as músicas, os louvores eram muito edificantes. Fiquei impactado, para ser sincero. E claro, eu quero falar do impacto que levei com a Cláudia, né? Foram 5 dias que eu esteve aqui no Brasil, mas nesses 5 dias a gente se enturmou muito, começamos uma amizade muito boa, mas infelizmente na época, bom, a internet começava, na época ainda era todo por cartas, pelo correio, etc. Bom, aí a amizade, eu voltei para o México e a amizade não continuou, infelizmente, mas eu nunca esqueci dela, sempre lembrava, por isso que era uma tão especial, né? E aí, depois, no decorrer dos anos, infelizmente, eu tenho que contar essa parte também, uma parte triste na minha vida, na qual o meu coração se endureceu. E praticamente a finais do ano de 2000, eu deixei a igreja, deixei a Deus, me afastei por muitos anos. E foi um período muito escuro na minha vida, devo confessar, muito pecado, e um coração muito endurecido.
E tudo isso por causa do pecado, não tem outra explicação. Mas assim, passaram todos esses anos, foram 10 anos praticamente, mas eu sentia essa necessidade no fundo do meu coração, eu sabia que eu precisava voltar para Deus. E foi em 2011 que Deus começou a encher o meu coração, meus pensamentos dele, e pensei, realmente, Deus está me chamando de volta. Aí voltei na igreja. E sabe, na época, eu acredito que todos os que têm já muito tempo aqui na igreja devem lembrar que, no início, nós éramos, num sentido, éramos muito estrictos, muito duros em relação ao pecado, muito inflexíveis também. Éramos novos num sentido espiritualmente, né? Mas quando eu voltei na igreja, realmente eu fiquei impactado porque parecia outra igreja. Os irmãos me receberam com tanto amor, me acolheram com tanto... Era uma coisa assim que, sabe, não estavam pensando no, os seus pecados. Foi como, irmão, que bom que você voltou. E foi um acolhimento total, com muito amor, com muito perdão, muita compaixão. E isso até agora eu levo no meu coração. E sabem, eu vejo que isso não é lá no México, mas é aqui também. Todos, como eu vejo como nossas igrejas têm amadurecido muito, e isso é algo que, sem dúvida, agrada muito a Deus. E teve essa oportunidade de voltar em 2011. Bom, e como Claudinei falou, em 2012 aconteceu aquele congresso mundial, né, de discípulos em Texas. E como eu falei, eu nunca esqueci da Cláudia. Aí, na época, eu fui para lá, para San Antônio, e pensava, poxa, pode ser que a Cláudia esteja aqui, né? Aí vamos ver se eu encontro com ela. Não encontrei, não encontrei ela. Ela ia viajar, mas no final ela não foi. Mas conheci uma irmã, que é a Eliane Kobayakawa, vocês conhecem, né? E através dela, através do Facebook dela, foi que encontrei de novo a Cláudia, né? Aí comecei, contactei logo ela, aí a amizade pipocou, né? Retomamos essa amizade. Bom, história corta para não estender muito. Nesse mesmo ano de 2012, eu convidei ela para ir no outro congresso de louvor em Monterrey. Para isso, já todos os dias a gente conversava pela internet, né? Pelo Skype. Aí quando ela chegou em Monterrey, vários meses depois, aí eu, já no segundo dia, eu pedi ela em namoro, né? Foi algo muito especial. Aí, meses depois, ela me convidou para vir aqui em dezembro. 3 meses depois, eu vim para conhecer a família, tudo. Aí eu já pedi ela em casamento. Falei, chega, agora é a hora. E, bom, graças a Deus que me abençoou, né, com uma esposa maravilhosa como ela. E hoje estou aqui compartilhando tudo isso com vocês, né? Mas olha, eu estou falando de tudo isso também não porque eu queira falar de mim, é bom compartilhar, mas algo que eu percebo é que toda essa história que estou contando não é a história do René, a verdade é a história de Deus na vida do René. É o que ele tem feito na minha vida e por tudo isso eu sou muito grato, mas é Deus agindo em todo e em todas as coisas. Isso eu agradeço muito. Bom, e parte disso isso faz parte do que eu quero compartilhar hoje na aula com vocês. Mas antes de entrar nas escrituras, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Acompanhem, por favor. Querido Deus, muchas gracias, Padre, por este tiempo, esta oportunidad tan grande de compartir con mis hermanos. Eres tú, Dios, obrando en nuestras vidas, y es a ti a quien encomendamos esta reunión. Que tu palabra hable, Señor, a través de mí, pueda ser usado simplemente como un instrumento en el que tú te agradas, Padre, para poder edificar a mis hermanos, Señor. La honra y la gloria son para ti, hoy y siempre, Señor. Rogamos te quedes con nosotros, nos dirijas, agradecidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bom, vou compartilhar aí umas diapositivas. Aí, Claudinei, você me fala se está aparecendo, porque aqui eu não sei se... Tá ok. Para nós aqui tá ok. Ok, perfeito. Só um segundo, por favor. Bom,
Então, gostaria que me acompanhem, por favor, numa primeira escritura que está em Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 19, e diz assim: Com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem, só um segundo, que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. E olha, essa escritura, que, bom, todos conhecemos praticamente, mas eu lembro que no início, naqueles anos de 92, quando éramos bem jovens, essa escritura era como algo que não concebia assim tão... Na época era como, uau, isso vai acontecer. Entendia que o reino de Deus era para crescer de uma pequenininha semente como essa até uma árvore gigante, né? Mas foi só com o passar dos anos e as coisas que Deus fez na igreja lá em Monterrey, e no mundo inteiro, né? Porque tivemos a oportunidade de compartilhar com outros irmãos, de ver como essa escritura ia se cumprindo dia após dia após dia. E como todo começa com uma pequena semente, na qual, olha, eu vou contar mais ou menos como a história da minha conversão. Foi um irmão que se chama Martin Bentley, que foi um missionário na igreja lá em Monterrey. Ele convidou um irmão que se chama Juan Dias, que por sua vez convidou a Carlos Olivares, que é o irmão que me convidou. Eu tive a oportunidade de convidar num grupo de 9 estudantes que morávamos na época. Convidei a todos eles, e o único que aceitou vir e que se converteu ao cristianismo foi o mais religioso, que eu menos achava que ia se converter, foi o Edgar. E foi uma bênção na minha vida, porque até hoje temos essa amizade, né? Ele, por sua vez, convidou um irmão que se chama Horácio, que é o irmão que compartilhamos a aula a semana passada. Ele está dirigindo um pequeno grupo na cidade de Reynosa. E ele por sua vez, convidou o Asael, que hoje ele é um mestre na igreja lá em Monterrey. Ele já terminou, se não me engano, uma pós em teologia, e hoje ele é mestre mesmo, né? Que por sua vez convidou o Javier, e assim por diante, né? Cada um foi convidando outros. E claro, temos compartilhado nossa fé com muitos mais, né? Mas o que eu quero falar disso aqui, que essa história realmente se torne no que as escrituras falam, né? Se converte nessa vaina aqui que vai dando muitas sementes e que, por sua vez, vai fazendo o reino crescer, né? E isso eu vejo, uau, como Deus realmente teve essa visão, e como quando ele fala que o reino é assim de grande, é verdade, é uma coisa, óbvio, aqui no Brasil, podemos ver como tem crescido também, e no mundo inteiro, mas no final, vocês percebem que cada um de nós somos uma pequenininha semente, mas que essa pequena semente vá contribuindo para que Deus faça toda essa árvore crescer. Pensa se em algum ponto dessa cadeia fosse rompida, né? O reino não cresceria tanto assim. Por isso, cada um de nós somos importantes para Deus. E Cristo fala disso. Olha na seguinte escritura. Em Mateus 13, do 3 ao 9, ele fala assim: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 graus por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos, ouçam. Olha, é justamente o que compartilhava, né? Deus vai consolidando, e Cristo fala como cada um de nós podemos chegar a ser uma semente que vai produzindo 30, 60 ou até 60, né, graus por cada um de nós. Mas uma coisa que eu percebi na minha vida também
é o seguinte, que essa escritura, podemos ter duas ópticas diferentes. Podemos pensar, quando estamos com um coração amargado, poxa, então Cristo está me exigindo que eu faça 30, eu tenha 60, que assim, que chato, né? Ele está demandando de mim tudo isso. Ou podemos pensar, uau, Cristo, ele acredita no potencial de uma pequena semente como eu, poder chegar a ser tudo isso no reino de Deus. São duas formas de ver. Podemos verlo como uma exigência de Cristo, quando estamos com um coração amargo, ou quando estamos com um coração saudável espiritualmente, podemos ver a Cristo falando, René, e você, meu irmão, tem o privilégio de esse potencial que eu dei a você ser expandido, crescer até chegar a dar toda essa quantidade de graus. E realmente, quando você faz parte de tudo isso, você se sente muito grato com Deus. Eu confesso, na época em que eu me afastei da igreja, eu não estava grato, eu não estava olhando com um bom coração, eu estava olhando com um coração amargado, né? As exigências da igreja e tudo. Mas veja como não depende dos anos que você tem na fé. Você pode ser novo na fé, você pode passar 15, 20 anos na fé. E se você não cuida o coração, podemos chegar a um ponto no que o coração enxerga a óptica da amargura, né? Cristo fala também, em Mateus, continuando aqui em Mateus 13, 18 e 19, vai falando desse processo que pode acontecer com cada um de nós. Olha, fala assim, então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. E eu lembro que essa escritura, no início, naquela época, eu entendi essa escritura como aquelas pessoas que não queriam saber de Deus, os ateus, ou aqueles que simplesmente eram apáticos a ler a Bíblia, a escutar você falar de Deus. Mas não, Cristo está falando aqui que são as pessoas nas quais a semente foi colocada no coração, mas infelizmente, mesmo sendo cristãos, não chegam a entender, que aconteceu comigo em alguma época também. Mas sabem, irmãos, muitas coisas podem acontecer nas nossas vidas também, que nos levam a ter esse coração no qual a semente que foi colocada pode sair. Vou dar alguns exemplos. Monterrey, eu cheguei a ter decepções com a liderança. E vou sendo sincero, aqui em São Paulo, eu já vi situações também que não foram boas, mas hoje a minha visão é entender cada irmão que está na igreja, todos estamos dentro de um hospital de pecadores, ninguém é perfeito. Deus nos chamou justamente porque somos imperfeitos e quer nos sanar, quer nos curar. E por isso, quando algum irmão chega a decepcionar você, não é uma excusa para você ficar amargo, é uma razão para você entender que amar a esse irmão. E eu aprecio muito, eu estou falando da liderança como um ponto mais, na verdade, estou falando pelo seguinte, eu valorizo muito o esforço, o trabalho de cada um deles. Quando eu cheguei a notar alguma imperfeição, eu não fico com mágoas hoje, eu fico orando por eles, e eu vejo como Deus vai transformando a liderança também, isso é algo incrível. Então, isso não é uma razão não é uma desculpa para ficar com um coração amargo e deixar que a semente saia de nosso coração. Outra situação que tem acontecido, bom, hoje vemos com o Covid, por exemplo, infelizmente, para alguns tem sido uma desculpa para não estar mais na igreja, não ser constantes nas nossas reuniões, né? E deveria ser todo o contrário. Hoje deveríamos estar procurando mais do que nunca estar unidos com os irmãos, estar participando de cada reunião que temos, né? Porque é isso o que vai nos permitir estar com esse coração suave espiritualmente para poder ser firme sempre na nossa fé.
E acontece o contrário, como eu falei, infelizmente alguns não estão participando, alguns estão se afastando, e isso não deveria ser a desculpa. Irmãos, vamos colocar em nosso coração um desejo mais profundo de participar. Eu falava agora da amizade com Cláudio Inês, Sirley, com Cláudio. Olha, ser sincero, eu sou mais beneficiado por essa amizade. Semana passada eu falava com os irmãos lá em Reynosa. Irmãos, obrigado pelo convite para falar com vocês, mas eu sou mais beneficiado de tudo isso, porque vocês estão me alimentando. Então, eu me sinto muito grato com Deus por ter colocado todas essas amizades e desejo que poder ter muito mais amizades com vários de vocês, com qualquer pessoa que Deus coloque no meu caminho, porque eu sei que isso vai me edificar, vai me ajudar a me manter fiel a Ele. Interessante, né? Porque hoje as reuniões são virtuais, você nem precisa sair de casa. E como, se isso é assim hoje que estamos com o Covid, como vai ser então na volta quando voltemos a nossas reuniões presenciais, né? E sabem, uma coisa que eu tenho aprendido também, é que eu lembro, meu coração já foi muito arrogante. Ah, não, quando um irmão vai me discipular, quando um irmão quer ter uma parceria comigo, mas o que esse irmão tem para me ensinar? Eu tenho uma pós-graduação, eu estudei isso, era um coração muito arrogante. E Deus me humilhou. E é interessante como hoje, mesmo que tem irmãos oferecendo parcerias de discipulado, irmãos não querem participar. Veja que coisa, né? Quando deveria ser o contrário, deveríamos ter gratidão no nosso coração. Poxa, esse irmão está se preocupando por mim. Deus, muito obrigado. Vou aceitar, claro que sim. Uma coisa que eu aprendi, que cada irmão tem pelo menos uma coisa que vai contribuir na minha vida e vai me edificar. E quando voltei na igreja lá em Monterrey, eu tive essa atitude. Eu falei, Deus, coloque quem o Senhor quiser na minha vida, porque eu aceito. Eu quero aprender algo de qualquer irmão que o Senhor coloque. E essa deveria ser nossa atitude, né? Para manter essa semente no nosso coração. Mateus 13, 20 a 21, continua Cristo falando assim. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Atrapalha um pouco aqui minha tela. E aceitam com alegria, mas duram pouco porque não têm a raiz e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Eu quando penso nesta escritora, irmão, realmente eu penso, Deus, eu sou muito privilegiado porque a maior perseguição que eu quizás teve na minha vida foi um bullying na época da universidade, né? Quando você compartilha sua fé com as pessoas, algumas fazem piadas de você, né? Chamam você de religioso, chamam você de irmão, etc, etc. Mas fora isso, eu respeito muito aqueles irmãos que realmente sofreram perseguição nas suas famílias, ao ponto tal de falar com eles, olha, se você continua nessa igreja, você não é mais desta família. Eu vi isso lá em Monterrey. Não duvido que aqui também tenha acontecido. Mas esses irmãos se mantiveram firmes. E eu realmente aprecio muito o coração desses irmãos. E muito mais quando vemos países que estão sofrendo uma perseguição real. Países comunistas, países no Oriente, que chegam ao ponto de ameaças de morte por ser cristãos. Isso, irmãos, é perseguição. Eu penso, países como México, Brasil, somos muito privilegiados, podemos falar abertamente da palavra sem ter temor nenhum, né? Ontem eu estava com meu cunhado no shopping e estávamos conversando com um atendente de uma loja, estavam ele e a mãe dele, né? E falávamos da situação do Covid, olha que situação é assim. E eu tentei introduzir Deus, né? Compartilhar minha fé. Olha, mas Deus está no controle, mas Deus falava com eles, olha, sabe aquele aplicativo da Bíblia? Este ano tem o número de downloads tem crescido um 50%, porque as pessoas estão procurando mais a Deus.
E eles dois eram assim como, sim, as pessoas estão sendo mais sensíveis, isso vai nos ajudar a ver mais o que estamos fazendo com este mundo. E foi difícil entrar, né, na área espiritual. Mas, enfim, o ponto é que eu tenho essa liberdade de falar. Ninguém vai me perseguir, ninguém vai me tirar do shopping por falar disso. Brasil e México realmente somos países muito privilegiados. Então, irmãos, vamos compartilhar nossa fé com toda essa liberdade, aproveitar esse privilégio que temos em nossos países, né? Só um segundo. Agora foi. Depois Cristo continua falando assim. Mateus 13, 22. Cristo fala, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Quando Cristo fala de preocupações, eu fico pensando, bom, preocupações sempre têm existido. Os mais jovens que estão assistindo aqui têm preocupações. Você tem preocupações, eu também as tenho. Cristo teve uma preocupação forte, mas a preocupação dele foi de morte. Mas o que Cristo fez? Orou. Orou e foi na frente. Mas acontece que em nossas vidas podemos cair nessa armadilha de deixar que as preocupações nos sobrepassem e perder nossa fé. Tem uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ter preocupações é normal. Deixá-las nos vencer é mortal. Espiritualmente, podem nos levar a uma total perdição. E, irmãos, preocupação, olha, vamos entender o que é preocupação, segundo o dicionário. Preocupação significa o seguinte: perda de sossego causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento. Um sentimento de apreensão, de inquietação, uma sensação de medo. Interessante que essa palavra preocupação, olha a raiz latina, preocupatio onis. Essa raiz, quando tiramos as 3 primeiras letras dela, se transforma nisso. Ocupatio onis, que significa ocupação. E uma ocupação é o serviço, o trabalho mais importante da vida de alguém, os fazeres com os quais nos ocupamos. Você precisa arrumar uma ocupação, como exemplo. E algo que eu entendi, infelizmente, passando os sofrimentos, foi que as preocupações têm que se tornar em uma ocupação nas nossas vidas. E, olha, vou compartilhar um pouco o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava lá no México, eu trabalhava na General Electric, trabalhei durante 14 anos. Cheguei aqui no Brasil e a empresa me permitiu continuar trabalhando durante um ano online, né? Aí depois desse ano eles me chamaram para Monterrey para fazer minha revisão anual. E olha a surpresa, chegando lá, minha chefe falou: você tem que tomar uma decisão agora, fazer uma escolha. Ou você continua trabalhando para a empresa aqui em Monterrey, ou você está demitido na hora, como um balde de água fria. Óbvio, eu estava já casado, morando aqui, era óbvio que a minha escolha, não, obrigado, né? Mas acabou. Mas sabe o que aconteceu essa noite? Eu nunca esqueço, quando voltei no hotel, eu passei a noite tremendo, por uma preocupação excessiva. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Vou voltar? Não estou sem trabalho? Meu diploma lá no Brasil não é válido? Uma preocupação excessiva, que tempo depois, essas preocupações excessivas me levaram até um ponto de estresse desnecessário que causou em mim um transtorno que foi diagnosticado como síndrome do pânico. Foi muito difícil essa época. Isso aconteceu há 3 anos atrás, quando fui diagnosticado. Hoje, graças a Deus, estou muito melhor. Graças a Deus, tudo isso tem praticamente passado e hoje estou
bem e grato com Deus porque me ensinou que essas preocupações não são minhas, são dele. Quando eu faço uma avaliação de tudo o que aconteceu durante esse tempo, eu vejo que a única diferença é que eu não confiei, porque nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou trabalho, nunca faltou, a nossa saúde em geral está muito boa. Eu vejo como, se eu tivesse confiado em Deus, teria sido bem diferente, né? Teria sido, olha, os mesmos resultados, porém, com muito menos sofrimento, né? E isso que eu vejo, Deus me mostrou, não te preocupes, se ocupe, que eu vou fazer o resto, né? E o que Cristo nos fala. Então, irmãos, quero também encorajar vocês, hoje, sem dúvida, eu sei que tem preocupações também, não duvido, trabalho, família, parentes que pronto estão doentes. Olha, minha mãe acaba de sair de uma situação de câncer de seio, meu pai acabou de ser diagnosticado com câncer de próstata, e, bom, isso está sendo bem complicado para mim, para minha família, né? Nós estamos confiando em Deus, estamos orando, fazendo os exames pertinentes, deixando tudo nas mãos de Deus. Só um segundo. Bom, aí quero falar da segunda parte dessa escritura, que fala da ilusão das riquezas, né? Diz que elas também sufocam e não permite que as pessoas produzamos os frutos que ele espera. Vou compartilhar uma foto aqui de um político lá no México. Esse político aí, ele é conhecido como o Senhor das Ligas. E um político que até hoje ele está lá atuando na área, né? E essa foto mostra, faz parte de um vídeo no qual ele estava recebendo dinheiro por montões, né? E estava recebendo de um empresário que estava comprando favores políticos dele. E ele é conhecido como Senhor das Ligas porque era tão rápida a forma em que pegava os maços de dinheiro que ele levava as ligas junto, né? De tanta pressa. Bom, pode parecer algo ruim, pode parecer cômico, mas, na verdade, mostra como o coração do ser humano chega a ser tomado pelas riquezas desse mundo, né? Um político que deveria estar servindo ao povo, está servindo a ele mesmo, né? Bom, no Brasil não temos exceções, infelizmente, né? Vocês sabem desse caso aí, desse senador, que também foi encontrado com dinheiro na cueca, né? Quando chegou a Polícia Federal. E são casos que parecem, caramba, risórios, né? Mas, tristemente, espiritualmente falando, são muito ruins. E você pode pensar que eu não estou em um ponto de ter esse afã pelo dinheiro, eu não quero os milhões, não quero ter todo esse dinheiro, mas muitas vezes, irmãos, pouco dinheiro pode também corromper nosso coração. Eu queria compartilhar dois exemplos que foram tristes na nossa época lá em Monterrey. Um irmão que era um líder da igreja, né? E ele um dia conseguiu um emprego muito bom, que deu muito dinheiro para ele. Infelizmente, isso fez ele ficar ocupado o tempo todo com dinheiro, e se afastou da igreja. E teve outro caso de um irmão que ele, na época, pegou dinheiro da nossa oferta especial, roubou o dinheiro e foi para a terra dele, né, para a cidade dele, com o dinheiro da igreja. Alguns anos depois, a gente soube que ele tinha falecido por causa do AIDS, né? E foi muito triste, mas mostra como Deus não é cego, como Deus está atento às nossas atitudes em relação ao pecado, né? Então, irmãos, não deixemos que as preocupações do dinheiro também cheguem a tomar nosso coração. Você tem trabalho? Ótimo, se ocupe nele. Não tem trabalho? Se ocupe procurando um trabalho que Deus vai dar para você. E olha, as preocupações, tem outra frase aqui. Trabalhe como se você for viver mais de 100 anos, mas viva como se Cristo voltasse hoje. Por quê? Porque realmente nosso trabalho, sim, merece o respeito, merece uma dedicação,
E podemos ter a aspiração de pensar, bom, pode ser que Deus me permita utilizar os frutos do meu trabalho no futuro. Porém, no dia a dia, precisamos viver como se Cristo for voltar hoje mesmo, cuidando cada área das nossas vidas, né? E, bom, todas essas são as coisas que Cristo nos chama a evitar para poder convertir-nos em aquela semente que fala em Mateus 13:23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Pense, irmão, na sua história. Qual história você quer? Você cristão, aproveite. Sofra dos benefícios que o reino dá a você. Porque assim, você pode, Deus vai fazer que você crie sua própria história também. Vai utilizar você, fazendo com quem convidou você. Por sua vez, você convida aquele que é ou será seu filho na fé, que terá seu neto na fé, seu bisneto na fé, e assim por diante, até chegar a consolidar toda essa história, né, que Deus está esperando fazer do seu reino. Temos essa opção, ou ficar amargurados, e ficar como uma pequena semente, né? E é nossa escolha. Eu quero encorajar você, irmão, a ser essa primeira semente, pensar, poxa, Cristo está acreditando nesse potencial em mim, vou aproveitar, vou ser um cristão que realmente tenha essa história para Deus. Uma das coisas que chamou minha atenção do Onofre, compartilhando das canções, me fez pensar, puxa, é verdade, né? Como quando louvamos, nossos louvores chegam até Deus, chegam ao céu, e o reino espiritual fica feliz. Sabe, quando damos fruto para Deus, é a mesma coisa, aí festa no céu. Mas quando ficamos como uma pequena semente, somos simplesmente uma semente estéril. Paulo fala disso, por último, a última escritura, em 1 Coríntios 15, 35 ao 38. Ele fala assim, mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente. Talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer. E não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. Pois assim será. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. E olha, Paulo está falando aqui de como será a ressurreição dos mortos. Mas está falando, ao mesmo tempo, que essa ressurreição, para acontecer, é como essa semente que Cristo vem falando. Se essa semente não morrer, não vai produzir fruto nenhum. Irmãos, vamos pensar nesses tempos, são complicados, são. Tem causado muito temor, tem causado incerteza sobre o futuro. Não fique preocupado, porque Deus já traçou a história na sua vida. No dia que cada um tenhamos que morrer neste corpo, vai nascer uma planta lá no reino espiritual. E Deus vai nos acolher. Então, meu irmão, fique tranquilo, faça o trabalho que Deus está nos chamando, porque aqui é apenas o início da história. Todo isso vai continuar lá na eternidade no céu. Mas para isso precisamos nos apegar ao que Cristo nos está chamando. Vamos ver com um coração de amor essa oportunidade que Cristo nos dá de ser cristãos frutíferos e fazer a vontade de Deus. E, bom, irmãos, era isso que eu queria compartilhar. Espero que ajude vocês, que tem me ajudado muito, realmente. Eu penso em mim, em primeiro lugar, né? Como essa necessidade que eu tenho de continuar crescendo. E, bom, agradeço muito pelo convite, mais uma vez, Claudinei, Sirlei.
E agradeço vocês pela atenção, né, que prestaram. Muito obrigado, irmãos.